Bom, eu comecei como publicitário, durante muitos anos eu trabalhei como publicitário e já faz algum tempo que eu comecei a me dedicar ao estudo, ao desenvolvimento de uma teoria sobre o desbloqueio criativo. Essa teoria se chama pensamento desempedrado e a partir dela eu também desenvolvi um método de desbloqueio criativo, de estímulo ao que eu chamo de inteligência criativa, chamado despertador de inteligência criativa. E todo esse trabalho tem sido desenvolvido ao longo do tempo, assim, ele não tem exatamente um começo, um meio, fim, eu estou o tempo todo trabalhando em cima dele. Cada vez que eu dou uma aula, cada vez que eu dou uma palestra, surgem novos insights, novas informações para mim mesmo, e é uma coisa que tem evoluído muito na minha cabeça, né? Olha, eu tenho várias. Eu gosto de dizer que criatividade em primeiro lugar, a criatividade é a evolução da capacidade que qualquer animal tem de improvisar num momento de crise. Todo animal, quando está diante de uma situação em que ele se sente ameaçado, ele surge essa capacidade dele improvisar, alguma coisa que ele tem que fazer porque ele nunca viu aquilo. Como o cérebro do ser humano cresceu muito, evoluiu muito, a gente também evoluiu essa capacidade. Então a nossa capacidade de improvisar hoje, ela é tão grande que a gente hoje pode improvisar quando a gente quer, a gente improvisa quando alguém paga para a gente improvisar, a gente improvisa tomando banho, a gente improvisa mesmo que aleatoriamente. Mas na verdade para mim improvisar e criatividade é o mesmo conceito, só que com uma potência maior, né? Essa é uma das coisas que eu acho de criatividade. E criatividade para mim também é olhar uma coisa que você conhece de um jeito que você nunca viu. Então você olha para uma coisa que você tinha já um conhecimento, mas ela está numa posição diferente, ela está meio num outro ângulo, né? Então quando você olha para aquilo você entende, eu uso muito a imagem do Google Earth, as pessoas ficam encantadas de olhar o telhado sujo da sua própria casa. Por quê? Porque elas conhecem muito a casa delas, elas têm uma relação afetiva com a casa e de repente quando olha o telhado dá aquele prazer imenso que não se sabe por quê, mas é justamente isso, a casa você conhece muito bem, só que você está olhando de um outro ângulo. Então para o seu cérebro aquilo é uma festa, né? Quer dizer, você não precisou quebrar nenhum padrão, simplesmente você está acrescentando uma informação àquela que você já conhecia. Para mim, e a gente tem feito uma campanha agora, que é toda ideia nova é filha de velhos padrões. Então eu fiz vários anúncios para a internet, então tem assim, uma faca e um anel gerou uma tesoura, né? Uma chave comum e um cartão de crédito gerou a chave de hotel. Quer dizer, você precisa dos velhos padrões para construir uma coisa nova. Esse livro aqui é o Você é Criativo, Sim Senhor. Basicamente eu aprofundo, né, o tema da minha palestra. É uma teoria que vai um pouco além da criatividade. Eu falo de comportamento humano, até porque eu acho que a criatividade não pode ser tratada isoladamente, né? Ela faz parte do nosso comportamento, é uma ferramenta biológica até de sobrevivência. Então ela precisa estar inserida dentro do contexto do próprio funcionamento do nosso cérebro, do nosso comportamento, por que a gente reage de um jeito, por que a gente reage de outro, por que a gente é bloqueado, por que a gente tem problemas de falar uma coisa diferente, por que a gente tem problema de expressar uma ideia que nunca ninguém tem expressado. Porque eu costumo dizer que o difícil não é criar. Criar é a coisa mais fácil do mundo, todo mundo cria. O difícil é você expressar o que você criou para os outros. Não é? Então, quando eu dou um curso de criatividade, o foco que eu dou é para reforçar a segurança da pessoa e não ficar exatamente truques para ficar mais criativo. Não, reforçar a segurança da pessoa, reforçar a capacidade dela de olhar para o que ela fez e falar assim, eu vou em frente, porque é isso que faz a diferença. Ideias todo mundo tem o tempo todo. A diferença mesmo entre a pessoa mais criativa e uma menos é que tem gente que tem mais
por alguma razão, ela se sente mais à vontade de expressar e mostrar para outras pessoas e arriscar, tomar um contra, arriscar, ser criticada, mas ela vai em frente. As pessoas que não conseguem fazer isso são as que se consideram menos criativas, mas na verdade não é isso. Elas têm, na verdade, um receio de expor suas ideias e de se expor e de ser considerada uma pessoa inferior, ou ser burra, ou ser, enfim, qualquer coisa assim.